Senhoras e senhores, boa noite! Boa noite. Que beleza! Quarta-feira à noite, todos animados, sim ou não? Sim, maravilha, que beleza. É com muito prazer e muito orgulho que estamos aqui, então, mais uma vez, para esta palestra Melhores Relacionamentos, Maiores Resultados. O objetivo, como foi dito, é a gente realmente verificar algumas dicas práticas, algumas técnicas e até mesmo conceitos, para que possamos, então, ampliar o nosso potencial de relacionamento no âmbito profissional, obviamente, e com isso, como resultado, aumentar a nossa potência em concretização de negócios. Então vamos lá. Foi dito alguma coisa a respeito de mim, mas tem mais alguma coisinha que eu gostaria de compartilhar com vocês. Como foi dito, meu nome é Anderson Bontorin, né? E tem um detalhe no meu nome que eu tenho que chamar a atenção dos senhores, porque vai que você queira me mandar um e-mail, e aqui embaixo tem o meu e-mail reflete, obviamente, o meu nome, e tem esse detalhe que eu preciso chamar a atenção, que o meu Anderson, diferente da maioria dos outros Andersons que você possa ter conhecido, o meu Anderson termina com M. E eu continuo a pesquisa. Alguém aqui já conheceu um Anderson que terminasse com M? Não, além de mim. Não, só eu. Tá bom. Se alguém conhecer, me avisa, que eu estou curioso. Mas tudo nessa vida tem uma explicação. E para saber, então, aliás, fica aqui uma dica para ti. A dica é, toda vez que você quiser saber a respeito de alguma coisa, vá direto à fonte. É verdade. Não fique com o diz que disse do tipo, o que você entendeu a respeito do que o cliente pediu? Peraí, se você tem dúvidas a respeito do que o cliente pediu, vai lá e tenha com ele. O cliente é a fonte, a origem dessa informação nesse exemplo que eu estou dando. Ninguém melhor na face desse planeta para explicar o que o cliente quis dizer com isso do que o próprio cliente. Então, se você tem dúvidas a respeito de alguma coisa, vá direto à fonte, à direta origem. Se você fica com esses diz que disses, com esses paralelismos, o que você entendeu do que ele falou, na maioria das vezes você vai acessar o famoso achismo. A pessoa vai responder, eu acho que, só pode ser, deve ser. E o que vem completando essa frase, né, na verdade, são meras opiniões dessa pessoa. Tomar uma decisão baseada numa opinião é um risco muito grande. Precisamos tomar decisão baseada em fatos, sim ou não? Sim, ótimo. Muito bem. Digo isso para dizer que eu fui direto à fonte para, afinal de contas, saber por que meu nome termina com M. E fui perguntar para os autores dessa balbúrdia, né? Papai e mamãe, claro. E mamãe, com toda sua intelectualidade feminina, ela me explicou, ela falou, meu filho, é muito simples, porque as pessoas vão olhar para você e vão saber por que é Anderson com M. Bom, muito bem, eu fiquei com essa mesma cara, né? Eu falei, mamãe, não entendi, né? E mamãe completou, meu filho é Anderson com M de maravilhoso, magnífico. Foi péssima essa, né? Essa foi terrível, né? Tá bom. Mãe é mãe, né? Mas depois dessa apresentação despropositada, vamos direto ao que interessa. Sou formado em processamento de dados, sou formado em marketing e venda, sou jornalista de profissão, recebi em 1999 um prêmio por ficar 5 anos batendo metas nos Estados Unidos, em Los Angeles, pesquisador de comportamento humano há 22 anos, sou fundador de uma empresa de treinamentos, Academia Master Sapiens, empresa pela qual em 2008 recebi o prêmio Top Empreendedor. Sou sócio fundador da editora Faz Sentido, sou autor do método PRACT, de educação emocional aplicada, sou autor de outros 8 livros a respeito de comportamento e sucesso, estou professor de Relações Humanas no mercado imobiliário do curso ProS, oferecido aqui pelo Cresce, São Paulo. Estou como chefe de setor de educação continuada aqui no Cresce. Sou cofundador do Rotary Club São Paulo Vila Mariana. A gente fundou esse clube em 2008 também. Sou sócio fundador do Instituto Paulista de Desenvolvimento e Assistência Social, pelo qual a gente expande mais o conhecimento para as pessoas mais carentes e tudo mais, que eu acho que é bacana fazer alguma coisa para melhorar a sociedade. Sou membro de uma organização filantrópica e filosófica. E o mais importante de tudo isso, a despeito de tudo isso, o mais importante de tudo isso é que eu sou o esposo da mulher mais linda desse planeta. É verdade. É verdade. É verdade. Ela deve estar assistindo. Espero que ela esteja assistindo. Né? Hoje estou bem, né? Mas é verdade, porque como diz o grande filósofo, o homem faz, o homem faz a santidade daquilo que crê e a beleza daquilo que ama.
E a minha mulher é a pessoa mais linda para mim, né? Sim. É? Sim. A mulher faz o homem. Eu sou o que sou porque a minha esposa me faz feliz e me permite ser o que sou. Olha que bacana. Eu espero que ela diga o mesmo de mim. Mas vamos lá. Melhores relacionamentos, maiores resultados. Maiores resultados significa mais sucesso, sim ou não? Sim, maiores resultados significa mais sucesso. E para ter sucesso, é necessário satisfazer 3 critérios. 3 critérios são extremamente importantes para que você tenha sucesso em qualquer empreitada, em qualquer atividade na sua vida. Você precisa querer. Você precisa saber como e precisa fazer. Mas vamos lá, você precisa querer. Querer verdadeiramente. Querer de fato, ter uma vontade indissolúvel, uma vontade inquebrantável, é aquilo que te impulsione para frente. Quando você verdadeiramente quer, então desenvolve-se algo em ti muito interessante, que é a afinidade com aquilo ou com aquele alguém para quem você quer executar uma atividade. E desenvolve-se então a habilidade. E aqui tem uma coisa polêmica. As pessoas me perguntam, Anderson, a habilidade não é desenvolvida pela repetição da aplicação de um conhecimento que você tem? Você conhece alguma coisa, você repete, treina e você desenvolve habilidade? Não. O que você desenvolve com isso, tá, pode ser aptidão, o que você desenvolve com isso pode ser maior compreensão, pode ser até maior destreza, mas a habilidade você só desenvolve se você fizer alguma coisa que você verdadeiramente quer. Porque se você ficar repetindo uma atitude, repetindo um comportamento, repetindo a aplicação de um conhecimento que você não gosta, que você não quer e não deseja, o que se desenvolve em você não é habilidade, mas estresse. Você fica chateado, você fica nervoso, você fica estressado. Sim ou não? Sim. Sim. Ótimo. Então você tem que verdadeiramente querer alguma coisa. Se você quer ter sucesso no mercado imobiliário, você tem que gostar de algo no mercado imobiliário. Não importa se você gosta de contratos, se você gosta de falar com pessoas, se você gosta de visitar imóveis, se você gosta de fazer captação, se você gosta do resultado que isso te traz, seja financeiro ou seja emocional. Mas algo você tem que gostar e tem que querer aí. E demonstrar isso verdadeiramente. Porque quando você demonstra verdadeiramente esta querência honesta e real, desenvolve-se uma coisa muito interessante, que é a confiança. As pessoas começam a confiar mais em você, porque veem através do brilho dos seus olhos que você quer estar ali com essa pessoa, que você quer atender essa pessoa e que você gosta do que você faz. Porque se não for assim, você certamente vai estar olhando o relógio, o celular, atendendo a pessoa com uma velocidade maior do que a necessária, porque você quer se ver livre daquela situação, e isso não transmite confiança. Faz sentido ou não? Ótimo. Mas não é só querer, porque querer é poder, sim, querer é ter a possibilidade, mas não é só querer que basta. Você precisa saber como. Não adianta só porque você quer se meter a fazer alguma coisa sem saber como, porque você pode provocar fracassos, e uma vez fracassando, você se frustra, e se frustrando, você provoca mais fracassos ainda. E aí, isso é uma espiral descendente, você precisa sair dessa espiral. E para sair dessa espiral é obter conhecimento, né? Ou seja, é o saber como, é ter compreensão. Então, se você vai se meter a fazer alguma coisa, então estude essa alguma coisa primeiro. Saiba como se faz isso antes de se meter a fazer. Faz sentido isso, sim ou não? Sim, ótimo. Então, busque informações. Leia um livro, participe de uma palestra, assista a palestra, vá num curso, fale com quem já faz o que você quer fazer, fale com quem já tem o sucesso que você quer ser. Mas busque informações antes de se meter a fazer alguma coisa. E o que acontece quando você busca essas informações? O que se desenvolve são paradigmas. Ou seja, você começa a ampliar estes paradigmas, você começa a ampliar a sua visão de como é o mundo e quais são as possibilidades dele. E você amplia este modelo de mundo que você tem na sua mente. Você sabe disso porque quando adolescente você pensava que o mundo era de uma forma. E hoje você sabe que o mundo é diferente. E você só sabe que o mundo é diferente porque você tem novos conhecimentos, vindo de leituras, vindo de cursos, vindo de convivência e experiências que você passou. Sim ou não?
Sim. E você tem uma visão diferenciada e ampliada certamente, né? Agora, não adianta somente querer e saber como e achar que a coisa cai do céu. Algo você precisa fazer, experimentar, pôr em prática. Se você nada fizer, obviamente nada vai acontecer. As coisas não caem do céu. Eu sempre insisto em falar que as coisas não caem do céu. Uma vez numa palestra, uma pessoa no fundo gritou para mim, mas Anderson, as bênçãos divinas caem do céu. Eu tive que concordar, eu falei, é verdade. Mas algo você teve que fazer para merecê-las. O que eu quero dizer é que as coisas não são de graça. Nada acontece na sua vida ao absoluto e mero acaso. Sempre tem um motivo. Ou você atraiu aquilo, ou você desdenhou tanto que atraiu aquilo. De alguma forma, o que eu quero dizer é que o que acontece ao seu redor, e principalmente com você, as transformações implantadas na sua vida, tem, sim, parcela de responsabilidade sua. Faz sentido isso que eu estou falando ou não? Sim? Ótimo, maravilha. E quando você então põe em prática e faz alguma coisa porque você quer essa alguma coisa e porque você agora sabe como fazer, então desenvolve-se os resultados, obviamente. Então, se você quer ter sucesso, não adianta botar o punhal no dente e sair no mercado feito um louco, como se diz. Você precisa primeiro querer e saber exatamente o que você quer. E aí as pessoas falam, Anderson, que faculdade eu faço? Que profissão eu sigo? Porque qual é a profissão que está dando mais dinheiro? O que está na moda no mercado? Eu falo, meu amigo, não vai por aí. O que é que você gosta de fazer? O que você quer fazer? Porque eu conheço advogados ricos e conheço advogados que estão devendo até a alma. Porque não conseguem trabalhar. E esses certamente não queriam ser advogados. Eu conheço corretores ricos e conheço corretores que não conseguem trabalhar. E alguns corretores que não conseguem trabalhar até querem. Eles querem e saem à luta, mas não sabem o que fazer. Então, o que eu quero dizer para você é, primeiro, descubra o que é que você quer. Como eu sei o que eu quero? Você quer isso. Não tem como te ensinar a querer. É o que você quer. Baseado no que você quer, primeiro sabe como. Busque informações. Depois, faça. Faça e assuma todas as responsabilidades dessa execução, porque aí você vai ter resultado. E estes 3 elementos juntos é que produzem sucesso. A ausência de um único deles vai te produzir fracasso. Até aqui tudo bem? Sim ou não? Sim? Ótimo, maravilha. Então vamos lá. Esta é sua vida sem sucesso. Bens a Deus. Meu Deus do céu. Eu não sei se todos conseguem perceber, mas tem uma pessoa aqui. Né? Como ele entrou, vai sair dali, eu não sei. Né? Talvez o seu escritório, a sua casa não esteja assim. Mas alguns me falaram, Anderson, meu escritório não está assim, mas eu posso te dizer que a minha vida está assim, fazendo uma analogia, né? Ok. Mas vamos lá, a ideia não é essa. A ideia é, mas Anderson, como, enfim, então, desenvolver relacionamentos realmente, altamente produtivos? Essa é a questão. Como desenvolver relacionamentos produtivos? Então, vamos lá, relacionamento. Relacionamento tem a ver com a palavra relação, estabelecer relações, relação. Tudo bem. Agora, o que é relação? Se você abrir um bom dicionário, está lá dizendo, relação é a conexão entre duas grandezas. Temos relações matemáticas, temos relações químicas, temos relações, então, de convívio também. Mas é sempre a conexão entre duas grandezas. Se você quer se relacionar com alguém, você é uma grandeza. Este outro alguém é outra grandeza. São duas grandezas. Eu não estou falando que um é maior que o outro. Eu não estou falando que um é menor que o outro. Eu estou falando que são duas grandezas. Não importa quem este outro seja, ele é uma grandeza. Ninguém tem algo... Einstein, se não me engano, disse isso, que não existe uma pessoa tão esperta que não tenha algo a ensinar e nem tão idiota que não sei se foi idiota o termo que ele usou, mas uso aqui. Então, repetindo, não existe uma pessoa tão esperta que não tenha algo a aprender e nem tão idiota que não tenha algo a ensinar. E, de fato, né? Conexão entre duas grandezas. Vamos lá. Relacionamo-nos, né, com as pessoas, obviamente, com vários objetivos. Mas sempre esses objetivos têm uma troca. Estou entregando algo, estou pegando algo de volta. Nem que seja informações, contratos, dinheiro, mas sempre existe uma troca. Sim ou não? Sim, ótimo. Então, relacionar é trocar. E essa troca exige, então, interação, obviamente. Mas a interação depende de uma forte e sincera intenção em
transmitir informações e intenção em receber informações. Percebe? Toda interação depende de uma intenção em transmitir e uma intenção em receber informações. Você sabe disso, porque você está conversando... Boa noite, minha amiga, fica à vontade. Você está conversando com um amigo, uma amiga, um parente, não importa com quem, o seu cliente. Você está conversando com a pessoa. E vocês estão numa conversa. Você fala alguma coisa, a pessoa fala alguma coisa, você fala alguma coisa, a pessoa fala alguma coisa. Está bem até aí. Mas começa a pessoa a falar sem parar. E sobre aquilo que ela está falando, você tem algumas ideias ou até mesmo alguns questionamentos, mas ela não para de falar. E você não consegue colocar as suas ideias ou seus questionamentos. Você se sente nesta situação bem ou mal? Mal. E por que você se sente mal? Porque esta interação não está lhe permitindo a intenção de transmitir informações. Porque aquela pessoa que está falando sem parar não está dando direito, e não está se dando direito também, de ter a recepção das informações que vêm de você. Está claro essa ideia, sim ou não? Ótimo. Então, toda interação exige uma troca de informações. Você passa alguma coisa para o outro e você tem que receber alguma coisa do outro. Então, eu vejo muito corretor tentando vender um imóvel. Na verdade, o corretor não vende um imóvel, só vende se for dele, né? Ele intermedia, né? Ele concretiza a negociação. Então, está lá o corretor negociando. E o que ele faz? Alguns corretores, eu vejo fazendo isso, começa a falar. E fala, não, porque essa casa é muito boa, porque olha a vista, porque o sol, porque ele está no norte, porque não sei o quê, porque o tempo, porque olha só... E, inclusive, eu sei que você é casada, aí você casou há pouco tempo, vai ter filho. Eu sei que vai ter filho, então olha aqui o imóvel que vai ter filho. Peraí. Quem disse que eu vou ter filho? Quem disse que é esse momento? Peraí, quem disse que esse imóvel é para eu morar? E o corretor deslancha um monte de afirmações supositórias, né? Que ele está supondo a coisa, não é o que você pensou? Que também vai no encontro da analogia, mas percebe? Quem está questionando isso? Quem está querendo saber isso? Para você dar um belo atendimento, você tem que saber o que a pessoa espera do seu atendimento. E se você não fizer perguntas, você não vai saber. Faz sentido isso, sim ou não? Sim. Ótimo. Interação tem essa intenção de troca. Quer ver um exemplo interessante? Eu ia dar esse exemplo um pouquinho mais para frente, mas vou dar agora. E me contou um corretor. Uma corretora, na verdade, tá? A corretora recebeu um cliente, e isso foi nos idos de 2006. 2006 chegou uma senhora na imobiliária, cadeirante. Não se punha de pé, cadeirante mesmo, né? Estava travada numa cadeira de rodas, uma senhora viúva, né? Tinha dinheiro. Na época, 2006, que eu falei 2006, ela tinha 3 milhões de reais para comprar uma casa. Tá? Em 2006, 3 milhões de reais... dava para comprar uma bela casa, né? Hoje não dá mais. Hoje eu compro uma casinha, né? Mais ou menos, mas não, dá para comprar uma casa boa. Mas, seguindo o exemplo que eu vou dar, vocês vão entender que a casa era muito bacana. Mas, ok. Então, o corretor olhou e começou a fazer as perguntas sobre tijolo. Quantos dormitórios, quantas vagas na garagem, Você tem que fazer essa pergunta? Em que bairro? Claro que tem que fazer. Mas não é aí que está o cerne da informação que vai fazer você conseguir o imóvel adequado para esse cliente. O cerne da informação é para aquele que é o cliente, para aquele que é o imóvel. Como ele vive. Ele vai viver, essa senhora vai viver nesse imóvel? Ok, como? O que ela vai fazer nesse imóvel? Como é a vida dessa pessoa? Porque é aí que está a informação. E veja que interessante, só perguntou a respeito de tijolo. Maravilha. Senhora cadeirante, já sabemos, né? Não consegue subir escada, sim ou não? Sim, não consegue subir escada. Então, o que acontece? Vamos buscar uma casa térrea. Uma coisa relativamente óbvia, né? Vamos buscar a casa térrea. Maravilha. Corretor saiu desenfreado para buscar a casa térrea. Minhas amigas, bom curso para vocês. Boa noite. São 2 colegas que estão fazendo ProS. Vieram aqui só para me conhecer. Olha que gostoso. Obrigado. Tudo de bom. Você viu que bacana? Bacana, fazendo ProS ali, está começando a turma lá, elas falaram, não, vou ficar. Eu falei, você vai ter falta. Ah, então eu vou para lá. Mas eu fiquei dividido, né, entre o palestrante e o organizador. Eu falei, e agora? Mas vamos lá. O que acontece? Buscaram, então, esse corretor buscou uma casa térrea. E
buscou casa terra, não quis, não gostou, tal, o tempo vai passando, ligou para a senhora, achou uma casa fantástica, uma mosca branca, ligou para a cliente, ligou para essa senhora e ela falou, já comprei, já fechei negócio com outro corretor. Tá bom, que casa a senhora comprou? E ela deu o endereço. E ele conhecia esta casa. E esta casa ele tinha a ficha. Mas ele deliberadamente não mostrou esta casa, porque esta casa tinha 3 andares. Não fazia sentido mostrar uma casa de 3 andares, com escada para todo lado, por uma senhora cadeirante. Não fazia sentido somente na realidade, nos paradigmas e na ideia deste corretor, porque aquela senhora comprou. E ela pagou 2,5 milhões nesta casa. E falou que com 500 mil reais ela colocava um elevador. E gastou 350 mil colocando o elevador. E ainda economizou dinheiro. E este corretor ficou sem a comissão e ele tinha a casa. O que eu quero dizer com isso é que não houve uma real interação. Não houve intenção em receber mais informações. Então, você vai perguntar sobre tijolo? Vai, mas pergunte sobre a pessoa. Você está vendendo uma casa, um imóvel residencial? Pergunte como a pessoa vive. Você está vendendo um imóvel comercial? Pergunte como ela faz negócios. Como são os clientes dela. O que ela quer para o negócio dela. Faz sentido isso, sim ou não? Ótimo. Então, vamos lá. O resultado disso é compreensão. Você tem que ampliar a sua compreensão sobre a pessoa que você está atendendo, e sobre o mercado, obviamente. Maior interação, maior compreensão. O termo aqui é compreensão. Vamos entender o que é compreensão. Compreensão é o seguinte, nós temos aqui 2 grupos de pessoas. Veja que interessante, o grupo da esquerda completamente diferente do grupo da direita. Tá? Sem pensar em nenhum estereótipo, aqui são só exemplos de grupos. Tá? Peguei uma imagem de um grupo de pessoa e uma imagem do outro grupo de pessoa. Vamos supor que este grupo da direita são pessoas que têm alguma afinidade com o seu estilo de vida. Tá? Seja porque torcem para o mesmo time, seja porque são da mesma religião, seja porque trabalham no mesmo local, seja porque têm os mesmos gostos, seja porque têm a mesma etnia. Não importa, mas algum nível de afinidade você tem com essas pessoas. Portanto, elas fazem parte do seu grupo. Então, você as compreende. Por que você as compreende? Elas estão compreendidas no seu modelo de mundo. Compreendidas no seu paradigma, compreendidas no jeito que você enxerga a vida. Percebe que compreender é colocar dentro de um conjunto. A cidade de São Paulo está compreendida no estado de São Paulo. Eu não estou falando de entender, eu estou falando de compreender, colocar dentro de um conjunto. Está claro até aqui, sim ou não? Ótimo. Estou falando, então, de ter alguma percepção equivalente com essa pessoa. Tá? Ou seja, vocês têm o mesmo modelo de mundo, enxergam a vida em certas nuances da mesma forma. Então, eles estão compreendidos. E muitas vezes são seus amigos, colegas, enfim, pessoas que você tem relacionamento. Maravilha. Este outro grupo aqui, não, eles estão fora do conjunto. Então, são pessoas que você não compreende. Percebe? Eles estão fora do conjunto, você não compreende. Isso significa que eles têm um modelo de mundo, paradigma, uma forma de enxergar a realidade que a gente vive completamente diferente da sua. Mas aí é que reside o problema. Porque se a forma de enxergar o mundo que a gente vive dessa pessoa é completamente diferente do que a minha, então nós temos a tendência, não é para ser assim, mas temos a tendência de fazer uma coisa horrível, execrável. Nós tentamos até converter as pessoas, né? Vamos forçá-la a ter a nossa visão. Isso não vai acontecer. É a visão dela. Mas pior que isso, nós temos a tendência de classificá-las, invalidá-las, julgá-las, rotulá-las, discriminá-las, colocá-las de lado, rechaçá-las. E por isso um corretor pode, por exemplo, ter problemas porque ele não consegue compreender, eu não estou falando de entender, eu não estou falando de aceitar, não falei de aceitar. Mas este corretor que eu vou dar o exemplo agora, ele pode ter um problema muito grande, por exemplo, com homossexualidade. E ele acha isso errado. E ele não concorda. Mas ele acha isso abominável. E o que acontece? Um exemplo. E aí o que acontece? Esta pessoa homossexual faz parte deste grupo do lado de fora. Aliás, não faz parte do grupo dele, ele não a compreende. Então eu te pergunto, se aparecer um homossexual, homem ou mulher, na frente dele, pedindo um imóvel, ele vai ter um bom atendimento para essa pessoa, sim ou não? Não, exatamente, muito difícil. Não vai conseguir dar um bom atendimento. Eu estou falando, então, pegando esse exemplo extremamente polêmico agora que eu peguei, eu estou falando para que você, então, aceite, por exemplo, a homossexualidade? Não. Eu não estou falando nem para aceitar, nem para não aceitar. Eu não estou falando para concordar, nem para discordar. Eu, particularmente, não concordo com a homossexualidade, porque eu sou hétero, sou heterossexual.
Se eu concordasse, eu seria homo, percebe? Eu não concordo. Mas isso não significa que eu não possa ter homossexuais dentro do meu grupo. Ou seja, dentro da minha realidade. Não significa que eu não posso compreendê-los. Assim como eu também acho errado gordura. Eu não acho certo gordura, não concordo. Né? Faço uma série de coisas para me manter magro. Por quê? Porque eu acho que é assim, é o meu modelo de mundo, é o meu paradigma. Eu posso estar redondamente equivocado, posso estar errado, mas é o meu jeito, acabou. Mas também não significa que eu vou discriminar uma pessoa obesa. Não significa que... Percebe? O fato de você achar alguma coisa errada não significa que a pessoa é errada. Está clara a diferença, sim ou não? Sim? Ótimo. Eu estou dizendo que você pode compreender essas pessoas. Mas como compreendê-la se ela tem uma visão completamente diferente da minha? Simples. Aumente o relacionamento com ela. Pega aquela pessoa que tem uma etnia, que tem uma religião, que tem um time de futebol, que tem um partido político, que tem qualquer coisa que seja completamente diferente do seu. Aumente o seu relacionamento com essa pessoa. Uma coisa interessantíssima vai acontecer. No começo vai ser trágico, porque você vai discordar de tudo que ela fala, obviamente. E no final... Você vai continuar com as suas ideias e ela vai continuar com as ideias dela. Mas você vai entender o motivo que faz ela ter aquelas ideias. E aí a coisa mágica acontece. Você passa a compreendê-la. Continuo discordando, mas eu compreendo. Então agora eu posso me relacionar bem melhor com ela. E você sabe disso. Porque certa vez você estava estudando e entrou um novo colega, uma nova pessoa lá na sua classe, ou não importa quem. E aí você bateu o olho e falou, nossa, que pessoa chata. Você bateu o olho, os gênios não bateram, não é isso que vai? Os nossos santos não bateram, aquela coisa. Você fala, pelo amor de Deus. Mas por força da necessidade tiveram que trabalhar em grupo, porque o professor mandou, ou alguma coisa nesse sentido, pelo exemplo que eu estou dando da escola. Podia ser em qualquer lugar. E aí vocês foram forçados a se relacionar. E terminou o ano, vocês eram amigos. E até se sentiram mal, porque tiveram que trocar de escola e ficar longe. Quem já passou por uma situação parecida com essa? Que antes não gostava da pessoa e depois passou a gostar. Ali, já. Ótimo. Conheço pessoas que até se casaram. Odiava, brigava, e depois casaram. Por quê? Porque aumentou o relacionamento e conseguiu entender a pessoa. Se isso é poderoso, então, no ambiente social de amizades, imagina isso com o seu cliente. Imagina esse poder de conseguir se relacionar com qualquer pessoa que entrar na sua imobiliária. Alto, baixo, magro, negro, branco, amarelo, verde, azul... de qualquer religião, de qualquer time, de qualquer etnia. Mas se a pessoa entra, e ela tem uma etnia diferente da sua, e você bate o olho e fala, é chinês. Deve ser, não confio. Por quê? Nada contra. Você é chinês ou japonês? Você é japonês? É coreano, nenhum dos dois. Xinguei os dois 2 vezes, olha só. É coreano ou não? Aí ele fala, não, sou brasileiro, só tenho olho puxado. Minha esposa fala isso, né? Pergunta para ela, você é japonesa? Ela, não, sou brasileira. Eu só tenho olho puxado, mas ela é brasileira. Mas existe uma grande, né, coisa assim. Mas entrou ali assim, tem olho puxado, é chinês, não confio. Por que não confia? Não, porque teve um chinês, quer dizer, você pegou um chinês, então para dizer que todos não prestam. Aí é que reside o problema que impede você de se relacionar com as pessoas e impede você de atender um bom cliente, que são as generalizações. Então vamos lá, olha só. Guarda essa fórmula para você, E mais E igual a I. O que significa isso? Sua experiência mais o seu entusiasmo podem ser seus maiores inimigos. Seus piores inimigos. Você é um corretor experiente, você já passou por várias experiências, já viveu pra caramba, então já passou por várias situações e ocorrências. E você ainda está entusiasmado, você quer vender. Então o que acontece? Você é sabedor de muita coisa. Você conhece o mercado, conhece contrato, você sabe o que pode dar certo e dar errado, você conhece uma série de cartórios. Maravilha, ótimo, que bacana. Ter experiência é bom ou é ruim? É ótimo, é bom? Maravilha. Está entusiasmado, é bom ou é ruim? É ótimo, é excelente. Aí você tem experiência, você já sabe o que vai acontecer. Você está entusiasmado, você quer ir direto para os finalmente, sim ou não? Sim. Chega o cliente e vira para você, sabe o que eu quero? E você fala, sei, você quer isso, esse é o imóvel, assina aqui. Acabou de lascar tudo. É exatamente isso. Por quê? Porque você impediu a interação. Você impediu dar e receber informações. Mas, Anderson, eu já sei o que o cara vai falar, porque o cara vai virar para mim e vai falar, o meu caso é diferente. Tem cliente que fala isso, sim ou não? Sim, meu caso é diferente. Aí você fala, tá bom, senhor, então fala. É que o que acontece? E ele fala exatamente a mesma coisa que 200 já te falaram.
E você fala, o que tem de diferente nisso? O que tem de diferente é que ele nunca viveu isso. Então, para ele é diferente. Exatamente, para ele é novidade. Para ele é diferente. E ele quer te falar. Aí você vai no médico. Você chega no médico, você está com uma dor. Doutor, eu estou com uma dor. Ele fala, tudo bem, toma isso aqui. Doutor, eu estou com uma dor nas costas. Tudo bem, eu já sei, toma isso aqui. Você confia nessa receita? Não. Por quê? Porque ele não examinou, ele não te diagnosticou, ele não te apalpou, ele não te questionou, ele não botou aquele negocinho no ouvido para ouvir sei lá o quê, ele não fez nada com você. Como ele pode saber qual é o teu problema? Mas tem gente que pode saber pelo jeito que você anda, porque aí você tem um pisar, sei lá, supinado, e isso interfere na tua bacia, você vai ter uma dor nas costas, na região lombar. É óbvio, toma aqui esse negócio que vai acalmar o teu músculo, pronto. Ele pode ter esse conhecimento. Eu não estou dizendo que existe nem que não existe, mas estou dizendo que seja possível, vamos imaginar que seja possível esse conhecimento. E ele te dá o remédio certo, mas ainda assim não confiamos. Então o que esse médico tem que fazer para que a gente confie nele? Ele tem que examinar aquilo que ele já sabe. Então o que você vai fazer com o seu cliente? Examinar aquilo que você já sabe, mas ele não sabe que você sabe. E quando você questionar, perguntar, examinar, investigar e ele te disser, agora ele, o cliente, tem certeza que você sabe o que ele quer ou o que ele precisa. Por quê? Porque foi ele que disse. Então ele vai ampliar a confiança, porque agora ele sabe que você sabe. Faz sentido isso, sim ou não? Sim. Ótimo. Ou seja, então sempre diagnostique antes de prescrever, investigue antes de concluir, pergunte antes de julgar, sempre. Anderson, eu sei que você sabe, eu não estou falando para você perguntar para saber, eu estou falando para você perguntar para ter ele o direito de te falar e ele saber que você sabe. Está claro até aqui, sim ou não? Sim? Ótimo, maravilha. Ou seja, diagnostique, investigue, pergunte sempre, porque nem tudo é o que parece ser. Às vezes a gente acha que sabe e dá com os burros na água, como a cadeirante. Cadeirante não pode subir escada, pode, tem elevador. Entre outros recursos que tem, né? Enfim, mas vamos lá. Cuidado com essas generalizações. O que é generalização? Ato de generalizar. Vá, né? O que é generalizar? Comparar as características comuns de uma classe, tá, de indivíduos, alguns poucos indivíduos, desprezando as diferenças, mas reunindo essas características comuns numa só ideia que fixa esses indivíduos. Né? Ou seja, criar esse estereótipo, como se diz. Por exemplo, todas as árvores são verdes. Todo mundo diz isso. Todas as árvores são verdes. Sim ou não? Sim. Sim. E o que é isso? Desculpa, mas é um monte de árvore e eu estou vendo só um pouco de verde. Isso. 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 É uma árvore. E eu não estou vendo nada de verde aqui. Então, peraí, não é que todas as árvores são verdes. Eu posso dizer que a gigantesca enormidade da maioria das árvores possam ser verdes, mas não todas. Eu posso dizer que todos, pegando o exemplo, mais uma vez, eu só vou nomear aqui para dar exemplo, eu não tenho nada a favor nem contra. Mas eu vou pegar o exemplo do chinês, só, enfim, está na moda falar de chinês, mas podia ser qualquer um. Tá? Todos os chineses que eu conheci são trambiqueiros. É um exemplo. Isso não significa que todos os chineses sejam trambiqueiros, percebe? E também é uma falsa verdade. Eu conheço vários chineses que são, enfim, fantásticos enquanto pessoas. Aliás, vivo comprando da China, mas que seja. Né? O que eu quero dizer, em quem você votaria? Vamos fazer uma análise de percepção sobre generalização, sobre percepção equivocada da realidade do outro. Porque se você mal entender o que o cliente quer, você só vai gastar gasolina. Ficar rodando com o cliente para ficar mostrando tijolo que não presta. Então, vamos lá. Estamos em época de eleição. Em quem destes dois você votaria? O primeiro. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia. Nenhum dos dois são brasileiros, tá? Para tirar... Nenhum dos dois são brasileiros. Porque isso aqui ainda não aconteceu, né, no Brasil. Mas vamos lá. Este homem pegou sua nação destruída, recuperou sua economia, desenvolveu orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos, apenas 4 primeiros anos de governo, o mundo de desempregados nessa nação caiu de 6 milhões para apenas 900 mil pessoas. Fez o PIB crescer nesses 4 anos 102%. Tá? O PIB. E a renda per capita dobrar.
Em 4 anos. Aumentou o lucro das empresas médias, né, geral da nação, de 175 milhões para 5 bilhões da sua moeda local. Adorava música, pintura e, quando jovem, imaginava seguir carreira artística. Vamos para o segundo candidato. O segundo candidato, ele fracassou como um homem de negócios, a empresa faliu. Não, também não. Não brasileiro. Nenhum dos dois são brasileiros. Ele fracassou como homem de negócio. No ano seguinte, ele se candidatou, perdeu a eleição para legislador estadual. O outro ano se passou, tentou outro negócio e fracassou de novo. Sua noiva morreu, ele teve um colapso nervoso. 7 anos depois se candidatou ao Congresso, perdeu. No ano seguinte tentou novamente Congresso, perdeu. Tentou concorrer ao Senado, perdeu. Concorreu como vice-presidente, perdeu mais uma vez. Por fim, concorreu novamente ao Senado e foi derrotado. Em qual dos dois você votaria? No primeiro ou no segundo? No primeiro, né? Parece mais óbvio, né? Parece mais óbvio, né? Vamos, exatamente, porque, claro, o tema é as coisas não são o que parecem ser, então eu ajudei vocês. Mas vamos entender quem eram essas pessoas. Este segundo, o segundo primeiro, né? Vamos para o segundo aqui, o que fracassou pra caramba. Quando ele conseguiu se eleger, ele se elegeu como 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. E o primeiro? Hitler. Adolf Hitler. As coisas nem... O Lincoln perdeu o bigode para Hitler. As coisas nem sempre são o que parecem ser, tá? A base da discriminação é a generalização. Vamos lá, generalizações destrutivas. Exemplos práticos. E eu ouço isso de vários corretores. Toda imobiliária, todas imobiliárias exploram o corretor. E muitos de vocês vão agora balançar a cabeça, falando, é verdade. Todas as imobiliárias exploram os corretores. Né? Isso é de lançamento, exemplo, né? Pois é, mas a gente conhece imobiliárias que não exploram corretores. Conhecemos imobiliárias que dividem comissão de uma forma aparentemente mais justa. Conhecemos imobiliárias que vêm até na Quarta Nova fazer propaganda. Mas é uma figura. O que eu quero dizer é que, se todas as imobiliárias que você conhece são problemas para você, então você só tem 2 opções. Ou você não confia. Se todas as imobiliárias que você conhece são problemas para você, você só tem 2 opções na vida. Ou você para de confiar e não usa absolutamente mais nenhuma imobiliária na face desse planeta, vai ser um probleminha um pouquinho maior, ou você busca outras imobiliárias, e outras, e outras, e outras, e mais outras. E eu não estou dizendo para você trocar de imobiliária, estou dizendo pelo menos para buscar novas informações, ideias, sugestões. Isso no mercado de marketing se chama benchmark, ver o que outros estão fazendo. Aí, então vamos trocar a visão. Todo corretor é mentiroso. E eu escuto isso de muitos clientes. Ah, você trabalha no Cresce? Trabalho. Deve ser um problema, né? Porque corretor eu vou te falar. E não, conhecemos vários corretores extremamente éticos, honestos, bacana. Sim ou não? Sim. Percebe? Generalização destrutiva. A pessoa que pensa isso, certamente vai entrar numa imobiliária para comprar, vender ou alugar com pedra na mão. Ou nem vai entrar. Vai tentar buscar o negócio sozinho. E vai na onda do zelador, que é pior ainda. Vai se lascar. Vai ter o contrato copy-paste, né? Contrato copiado-colado, que não dá segurança nenhuma, enfim. Cliente sempre exige mais do que pede. Será? Isso foi para ver se você estava prestando atenção. Né? Mais do que pode. Né? Sempre exige mais do que pede. Olha, não dá, né? Sempre exige mais do que pode. Inquilino sempre destrói um imóvel depois que sai. Você sabe que não é verdade. Você sabe, é durante, né? Não é depois que sai, é durante. Quem aqui já pegou inquilino que devolveu o imóvel melhor do que quando pegou? Olha quantos. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, mais 10. Então não é todo. Todo advogado é nariz em pé. Também não é. Percebe? É tudo falsidade, é tudo errado isso. Toda loira é burra. Não é. Não é. Todo homem é igual. Não é. Se todo homem fosse igual, por que escolher tanto? Vai qualquer um. Percebe?
Todo cliente é a mesma porcaria. Então, por que escolher? Pega qualquer um. Não faz sentido essas frases. O que eu quero dizer com isso é que isso inibe a sua visão. Isso impede você de enxergar a realidade. Isso faz com que você não se relacione bem com essas pessoas. Isso faz com que você tenha menos sucesso na sua vida. E eu estou falando de sucesso profissional mesmo, eu estou falando de grana no bolso. Isso impede, né? Enfim, ainda sobre relacionamento, as pessoas desejam atenção. Toda e qualquer pessoa na face desse planeta deseja atenção, sim ou não? Sim, ótimo. Mas o que é atenção? Atenção é a ação de fixar o espírito sobre alguma coisa. Se abrir um dicionário, está escrito isso. Mas o que é espírito aqui? Vamos lá. Espírito pode ser alma, mas pode ser essência, sentido, humor, ideia predominante, né? Fixar essa ideia sobre alguma coisa, isso é atenção. Atenção é solicitude, é um cuidado atencioso, ou seja, um cuidado afetuoso, zeloso, tá? É um empenho, é interesse. Interesse no sentido de estar interessado, não de ser interesseiro, muito menos de ser interessante. A grande diferença entre essas três coisas, tudo é interesse. Estar interessado é estar aberto a receber mais informações. Ser interesseiro é querer pegar o que você tem. E ser interessante é o palhaço da festa. É aquele que todo mundo convida, mas ninguém compartilha a ideia, sabe? Ah, ele é interessante, né? Não. O que você tem que ser? Interessado no seu cliente, interessado em ajudá-lo, ter solicitude, ter consideração. Atenção é ter consideração. Consideração é um exame atento, é respeito, é estima, valimento, é dar importância. E eu estava, então, em Lençóis Paulistas, uma cidade no interior de São Paulo, atendendo uma empresa chamada Zilo Lorenzetti, uma cerealista. E eles me apontaram, na época, 1997, o maior fornecedor de cereais deles. O maior. Então, o cara era riquíssimo. Em 1997, na conta pessoal, esse cara tinha R$150 mil. Este era o saldo médio na conta pessoal, não na conta das fazendas dele. Então você imagina como ele era rico. Me apontaram na rua. Ele estava de bermuda jeans, típica de ser cortada de uma calça, com aqueles fios ainda aqui assim. Uma camisa de manga curta, xadrez, típica de ter sido comprado na adolescência, porque sabe quando está esticando os botões assim? Porque já não era mais o número dele, porque a barriga estava avantajada. E estava com uma sandália de couro, típica daquelas unhas que são religiosas. Conhece unha do dedão de pé religiosa? Aquelas unhas que louvam a Deus, ficam assim para cima, né? Se eu não soubesse que ele era o dono daquelas fazendas, e ele me parasse e falasse, por favor, era capaz de eu ter dado um trocado para ele, achando que ele ia me pedir uma esmola. E não estou exagerando. E me falaram, é assim que ele anda. Porque ele gosta de andar assim, porque para ele é confortável. Era o cara mais rico da cidade, o maior fornecedor de grãos para Zilo Lorenzetti em Lençóis Paulista. E se esse cara entra em algumas imobiliárias, eu tenho certeza que muitos corretores vão virar a cara e vão deixar de ganhar uma bela comissão. Você não sabe quem é que está entrando na imobiliária. E eu vejo corretor mal atendendo porteiro. Você não atende o porteiro, você vai lá e fala assim, abre essa porta. Não. Bom dia, boa tarde, tudo bom? Não. Por favor, por gentileza, obrigado. Bom dia para o senhor de novo. Não, abre aí, é porteiro, ele tem que abrir. Mas quem é que fala com o dono? É o porteiro. Quando você é anunciado, o porteiro liga no interfone e fala, doutor, tem um cara pedante aqui para falar com o senhor. Diz ele ser corretor. Lascou. Quando você vai embora, quem é que fica conversando com o filho desse dono? É o porteiro. Mas ele é só um porteiro, e ele define o teu sucesso para esse vendedor. E mais importante, ele é gente. Né? Enfim. Chega. Ou você faz a diferença, ou fica para trás. Então chega de ficar reclamando, porque as pessoas não gostam de estar perto de pessoas ruins. Não gostamos de estar perto de pessoas negativas. Queremos atenção, queremos atenciosidade, queremos zelo, queremos carinho. Enfim, todos os clientes querem isso, você também quer isso, mas quando você está atendendo o cliente, a responsabilidade é sua de deixá-lo à vontade. Não é dele de deixá-lo à vontade. A responsabilidade não é do cliente de te deixar à vontade, é sua de deixá-lo à vontade. Percebe a diferença?
Ótimo. Então, mas ele é um tojo. Sim, pode ser. E ele vai ter o problema dele por ser um tojo na vida dele, mas você vai dar atenção a ele. Então para de reclamar, prefira dar ideias de melhoria. Para de ficar acusando tão somente as pessoas, prefira corrigir e ensinar. Pare de ficar se esquivando. Mas o que eu posso fazer? Mas eu não sou ninguém, então vai continuar sendo ninguém pro resto da vida. Eu ouço isso de várias pessoas. Mas eu não sou ninguém, o que eu posso fazer? Você? Nada, porque você não é ninguém e vai continuar sendo. É simples assim. Porque o que você acha que... Se você acha que pode ou acha que não pode, você está certo. Henry Ford disse, se você acha que pode ou acha que não pode, você está certo. Porque se você acha que pode, então existe aí uma possibilidade. Precisa, obviamente, saber e fazer. Se você acha que não pode, então você não vai poder nunca. Porque nem a possibilidade existe. Faz sentido isso, sim ou não? Sim. Ótimo. Então para de ficar se esquivando das responsabilidades. Se não gosta de alguma coisa, resolva. Assuma a sua parcela de responsabilidade e faça a coisa acontecer de forma diferente. Então, para de procrastinar, prefira resolver e se livrar logo disso. Para de ter preguiça, prefira ter sucesso e curtir a vida. Quem diz que o sucesso é fácil? Curtir é que é fácil, mas para curtir você tem que ter sucesso. Tá? Porque essa vida é uma só. Esta sua vida é somente esta, é só uma. Né? Ou você curte a tua vida, ou você morre em vida. E quer saber? De qualquer jeito você vai morrer. A diferença é que você escolhe como vive. Prefira viver bem. Né? Melhores relacionamentos, maiores resultados. Então vou dar algumas dicas para que você viva um pouquinho melhor. Algumas dicas rápidas, tá? Como lidar com qualquer tipo de pessoa. Essas dicas, bem rápidas, são baseadas no método PRACT de educação emocional aplicada. Vamos lá. O método é extremamente simples, pode se tornar parte da sua espontaneidade. Algo que você nem precisa mais pensar, você simplesmente já executa e vai ter melhorado seus relacionamentos com as pessoas. Método PRACT, esse termo PRACT, tá, é o acrônimo, ou seja, cada letra significa uma palavra de 3 passos, 2 resultados. Então vamos lá, o P é de percepção. Você tem que perceber como a pessoa está se comportando na sua frente. Perceba, já vou dar dicas. Aí, então, como o outro está agindo neste momento. Tá? Como o outro está se agindo? Não, tira esse C. Como o outro está agindo neste momento. Depois fazer o reconhecimento, ou seja, daquilo que você percebeu do comportamento da pessoa, você verifica, então, qual é o comportamento padrão. Na próxima tela eu vou te mostrar 6 comportamentos padrões. Então, você percebe como ele está agindo, e você reconhece, neste momento, qual padrão de comportamento ele tem, um dos 6. E aí você age ou reage para com essa pessoa baseado neste padrão e da forma mais adequada para este padrão. Porque cada padrão de comportamento tem uma forma adequada diferente. Por exemplo, vem uma pessoa raivosa falar com você. Você já atendeu um cliente nervoso, raivoso, gritando, bufando, sim ou não? Sim ou não? Sim, e como, né? Que Helena não pagou o condomínio, pronto. Aí ele chega berrando, né? Muito bem. Aí você quer que essa pessoa fique calma. Ele está no ápice da sua ira e da sua raiva, e você vira para essa pessoa e fala assim, senhor, se acalme. O que acontece? Ele pula no seu pescoço, ele fica mais nervoso, mais raivoso, mais ainda, sim ou não? Sim, porque não é o comportamento mais adequado para este perfil de comportamento dele. Não é a ação adequada para o comportamento da pessoa naquele momento. Depois que ele estiver mais calmo, aí você pode até falar isso, mas aí ele já está calmo, então não precisaria. Então vamos lá. Se você faz esses 3 passos, percebe, reconhece qual é o comportamento. 6, são só 6 comportamentos. E o mais fácil, um deles você não vai ver no ambiente de trabalho. Então você só vai ver 5. Então você percebe o comportamento dele e reconhece nesses 5 padrões de comportamento. E você age da forma mais adequada para um desses 5, que é como ele está nesse momento. Se ele muda de comportamento, foi para outro padrão, então você muda também. Muito simples. O que você tem de resultado? Controle. Você controla a situação. E transformação. Você transforma a situação para o rumo que você quer dar nesta situação. Então, daí o termo, né, PRACT, tá? Ou seja, perceber, reconhecer e agir para obter controle e transformação. Tá? E é prático. Então, vamos lá. As emoções de cada nível. Então, 6
padrões de comportamento. São níveis emocionais. Tá? São esses 6. Tá? De baixo para cima. Fugir, destruir, contrariar, manter, criar e ser. Tá? Cada um destes níveis emocionais, tá, são determinados por um conjunto de emoções. E este conjunto de emoções, que eu já vou mostrar quais são, forçam a pessoa a ter esta ação. Por exemplo, aquele conjunto de emoções, que já vai aparecer aqui na frente, o conjunto de emoções que a pessoa esteja vivenciando dentro do nível emocional fugir, vai fazer com que o comportamento desta pessoa seja de fuga. Ela quer fugir. O conjunto de emoções que está dentro deste nível emocional destruir, faz com que a pessoa tenha um comportamento de provocar destruição. E assim vai. Por isso são estes os nomes. Porque o nome do nível emocional já é o que a pessoa tendenciosamente vai fazer se estiver vivenciando as emoções desse nível. Até aqui está claro? Sim ou não? Ótimo, maravilha. Então são só esses 6. Tá? As cores são meramente ilustrativas. Né? Meramente ilustrativas. Então vamos lá. De baixo para cima. Aí as pessoas perguntam, mas por que de baixo para cima, Anderson? Sei lá, porque... Por que tem que ser sempre de cima para baixo? Né? Não tem um motivo. Não tem um motivo. É só porque isso é diferente. Tá? Então, vamos lá, de baixo para cima. No nível emocional fugir, ele é composto de emoções derivadas de medo. Todas essas emoções são derivadas de medo. Vamos lá. Insegurança, impotência, apego, vitimação, pânico, tristeza, ciúmes, pavor, depressão, fobia, culpa, apatia, timidez, vergonha e várias outras que são derivações de medo. Todas elas são medo em alguma gradação, em algum grau, em alguma intensidade. Tudo bem até aqui? Ótimo. Como é que você sabe se a pessoa está nesse nível emocional? Então eu vou dar dicas de percepção e depois como você age. Como que você sabe se a pessoa está nesse nível emocional fugir? Muito simples. Quando a pessoa está nesse nível emocional, tem uma coisa que acontece com ela extremamente difícil de evitar. É difícil de enganar até. A primeira coisa, ela não dá respostas diretas. No nível emocional fugir, a pessoa não dá resposta direta. Você faz uma pergunta objetiva, ela enrola. Né? Onde você estava? E a pessoa, não, olha só, peraí, não é o que você está pensando. É comum nesse nível emocional a famosa síndrome do saquequé. Síndrome do saquequé. Você vira para o cliente e fala assim, você pagou o IPTU? Não, o saquequé é que... o saquequé. Enfim, ele está nesse nível emocional. O nível emocional é derivação de medo, não significa que a pessoa esteja com pavor. Sabe? Isto também, mas ela pode estar aqui assim. Mas se ela não dá resposta direta, fica te enrolando, existe algum receio, algum medo, está nesse nível emocional. É muito difícil a pessoa te olhar nos olhos. É muito difícil a pessoa olhar para você. Aliás, é muito difícil ela olhar para alguma coisa. Ela fica desviando o olhar de tudo, sem parar. Né? Enfim, e obviamente é muito comum gagueiras, é muito comum, enfim, essas coisas. Como é que você age com uma pessoa nesse nível emocional? Você tem que fornecer um pouco de compaixão. O que é fornecer compaixão? É simples. Você fala com voz aveludada. Aquela voz mais assim, mais ar sai da sua garganta. Não precisa ser mais baixo, percebe? Eu não mudei o volume da voz. A voz se torna mais aveludada. Tá? Agora a dica, se a pessoa está nesse nível emocional, o que você fala? E você vai pegar cliente nesse nível emocional. Ai meu Deus, a documentação, agora eu vou perder o imóvel, agora... O que você fala com essa pessoa? Primeira coisa, você vira para ela... Desculpa, peraí. Primeira frase, você vira para ele e fala, senhor, eu realmente posso te entender. Essa frase é mágica. Principalmente nesse nível emocional. Mas com voz aveludada. Senhor, ou senhora, tanto faz. Pegar o exemplo do senhor. Senhor, eu realmente posso te entender. A pessoa quando está amedrontada, receosa, temerosa, vitimada, ela quer ser entendida. Ninguém entende ela. Você não pagou IPTU, mas tinha que pagar agora a documentação. Ou seja, já estamos acusando ela. Calma, eu realmente posso te entender. Eu não estou dizendo que eu concordo com você. Eu não estou dizendo que eu estou de acordo. Eu só estou dizendo que eu entendo. Percebe? Eu realmente posso te entender. Segunda frase.
vamos dar um jeito nisso. Vamos ver como podemos resolver. Ou alguma coisa parecida com isso. Se você tiver tete a tete, faça esse gesto. Tá? Porque o vamos é nós dois. Se você deixar claro que você vai resolver, você agora tem um encosto na tua mão. Ela se encosta em você e você vai ter que se virar. Né? Não, vamos resolver, porque você vai orientar essa pessoa. Terceira frase é uma pergunta simples, do tipo, tudo bem? Ok? Tá? Só isso. Então, como fica a pessoa receosa na tua frente? Senhor, eu realmente posso te entender. Vamos dar um jeito nisso. Tá bom? E se ele falar, tá, você pode sair desse jeito de falar e começar a falar normalmente, porque você já fisgou ele. O fisgar significa desenvolver afinidade, sintonia, rapport, chame do que quiser, mas ele está na tua, no que diz respeito em relacionamento. Tá? Você não hipnotizou ele, você não fez nenhuma besteira, você está se relacionando bem. Muito bem. Mas ele pode falar, mas eu não sei o que fazer. Senhor, eu realmente posso te entender. Vamos dar um jeito nisso. Tudo bem? Ele mas eu não sei o que fazer. E eu realmente te entendo. Mas a gente vai descobrir alguma forma de resolver. Tá bom? E ele, tá bom, beleza. Às vezes você vai ter que repetir isso 2 vezes. Tá? Muito bem. Nível emocional destruir. É um nível muito interessante. A pessoa está raivosa. A pessoa com raiva, ira, cólera, enfim, olha só. Ela nesse nível emocional, são emoções derivadas de raiva. Então vamos lá. Aversão, ira, cólera, raiva, vingança, inveja, ódio, rancor, sangue, agressividade, hostilidade, braveza, fúria. A pessoa está raivosa, ela está bufando, ela está rangendo os dentes, ela está cuspindo, né? Às vezes precisa de um guarda-chuva, porque a pessoa cospe tanto, né? De tanta raiva, e fica aquela coisa saindo da boca, sim ou não? Sim, também, né? Ok, então a pessoa está raivosa. Você não pode desviar o olhar, não pode olhar para baixo, não pode ficar menor, como se diz. Então, o senhor me perdoa, ele vai montar em cima, ele vai te aniquilar. Se você errou e tem que falar que errou, senhor, eu realmente errei. Sabe, mas o que eu estou tentando dizer é, você tem que ser firme. Não bruto como ele, mas firme. Tudo que você for falar tem que ser com firmeza. Não pode gaguejar. Eu prefiro que você fique um tempo em silêncio montando a frase para falar a frase de uma vez, do que começar a frase e gaguejar. Senhor, o que acontece, olha, é assim, ele já montou em você. Ele já está tentando te destruir. Então só fala, senhor, eu vou te explicar o que aconteceu. É bom explicar mesmo. Exatamente, é bom. Você não discorda dele. Só concorda com aquilo que você concorda. Você não concorda de graça, mas nunca discorda nesse nível emocional, porque senão ele parte para um ataque. Tá claro a ideia, sim ou não? Tem que ter firmeza, não brutalidade. Agora, este outro nível emocional é o que eu mais gosto. Contrariar, porque eu me divirto com esse nível emocional. Nesse nível emocional, as pessoas estão vivenciando emoções de uma situação derivada de dúvida. Dúvida não é uma emoção, é uma condição mental. Mas elas estão vivenciando emoções derivadas dessa situação mental de dúvida. Quais são as emoções? Olha, inconformismo, antagonismo, frustração, pessimismo, impaciência, enfado, desapontamento, preocupação, tédio. Mas como a pessoa age quando ela está nesse nível emocional? Eu me divirto observando. Dá para perceber a dezenas de metros de distância. Porque esta pessoa nesse nível emocional, ela bufa. Ela fica... Do nada, ela bufa. Tem uma coisa muito interessante. Ela manda beijo para santo. Sabe como é? A pessoa fala meia frase e manda um beijo para o santo. Exatamente. Ela fala, mas não é possível. E fala outra coisa. Tem gente que fala que é tirar fiapo do dente, né? Mas isso é nojento, né? Então fica mandando beijo pro santo, né? Fica... Parece que tá mandando beijinho. Olha que fofo, né? Ficou péssima. Mas é verdade. Beijinho no ombro. Outra coisa que a pessoa faz, muito comum nesse nível emocional, tá? Ela tem um soluço agudo crônico. É verdade, ela fala meia frase soluça, meia frase soluça. Ela fala, onde já se viu? Porque eu falei com não sei... E não sei... Dá vontade às vezes de dar um susto na pessoa, vai passar o susto. Enfim... É incrível, porque é quase impossível da pessoa evitar isso. Então você descobre na hora. Ela está assim. Percebe que ela não está em posição de ataque. Ataque é nível destruir. Aqui ela está inconformada, está frustrada. Tá?
Agora, é o seguinte, você pega essa pessoa que está inconformada, está frustrada, está então contrariada, você vira para ela e fala assim, ok, eu sei como resolver. Você faça isso. O que ela vai falar? Que não concorda. Faz isso, ela contraria. Senhor, mas esta é a solução, ela vai te contrariar. Se você der uma lista de opções, ela já está em dúvida, ela vai ficar perdida, ela não sabe o que escolher. Se você vira para ela e fala, tá bom, chega, me diz o que é que eu tenho que fazer que eu faço. Qualquer coisa, é só você falar, me fala o que você quer que eu faço. Esta pessoa não vai saber te falar. O cliente é capaz de virar para você e falar, então agora eu vou ter que te ensinar a fazer corretagem. Quer dizer, eu vou ter que falar o que você tem que fazer. Por que ele vai dizer um negócio desse? Porque ele não sabe o que ele quer. Porque ele está imerso num turbilhão de dúvidas, vivenciando um inconformismo, um antagonismo, uma frustração. O único comportamento que ele tem é te contrariar. Se você fala que vai pintar de azul, ele fala, por que não verde? Se você fala, gostei da ideia, pinta de verde, ele fala, pensando bem, não é melhor o verde. Ele troca de opinião na hora, se você concorda com ele. É incrível. Talvez não seja na hora, mas você já viu isso. O cliente estava na tua frente te contrariando. Aí você fala, então dá para fazer desse jeito. Ele vai embora feliz. No dia seguinte ele liga e fala, não, pensando bem, eu não quero mais desse jeito. Quem já passou por isso? Olha lá, vários. Porque você pegou um contrariar. Como é que você age com o contrariar? O que ele quer? Contrariar. Então você dá duas alternativas para ele. Duas. Uma das alternativas é aquilo que você quer que ele faça. É aquilo que você quer que ele concorde. A outra alternativa você dá só para ele contrariar. E como que você faz? Você dá uma alternativa que aos olhos dele seja ridícula. Que aos olhos dele você sabe que ele não vai topar. Que é muito, muito, muito pior que a primeira alternativa. Então ele vai pegar essa segunda alternativa e vai contrariar. Então você fala, então para resolver isso nós podemos fazer A ou B. E ele vira para você e fala assim, B? Que ridículo, não tem a menor condição de fazer isso. Não dá. Onde já se viu isso ser alternativa? Mas perceba que ele não falou nada a respeito da alternativa A. Então, na mente dele, ele já concordou. Mas ele nunca vai te dizer. Mas ele já concordou. Se ele só excluiu a alternativa B e não falou nada sobre a alternativa A, ele já concordou. Qual é a sua próxima frase? Instruções de como fazer a alternativa A se valer. Senhor, temos que ter, então, os documentos e tudo mais. Ele, ai, meu Deus, ainda mais isso, ainda tem que pegar a documentação, pelo amor de Deus. Mas que enrolação, hein? Eu achei que fosse mais fácil, pelo amor de Deus. Senhor, é o seguinte, nós temos duas... E tem cliente assim, não tem mesmo? Não tem cliente assim? Desse jeitinho. Está reclamando de tudo. Pelo amor de Deus, onde já se viu? Ainda tem que ver documentação. Aí você vira para ele e fala assim, senhor, tranquilo, nós temos duas formas de resolver isso. Duas formas de resolver isso. Duas. Tá? Eu te dou uma lista de que documentos pegar, aonde pegar esses documentos. O senhor pega esses documentos. Ou o senhor me dá R$800 mais custas e eu tiro toda a documentação para você. Mas percebe a frase? Temos duas alternativas. O senhor tira toda essa documentação e eu te explico onde o senhor tira a documentação. Ou o senhor me dá R$800 mais custas. Estou falando 800, podia ser qualquer valor, 200, 1.000, 5.000, sei lá quanto. Uns 800, só para ilustrar. Ou você me dá R$800 e eu tiro toda a documentação para você. E ele vira para você e fala assim, eu não tenho tempo de tirar a documentação. Eu não vou conseguir fazer isso. Ok, senhor. O senhor prefere pagar com cheque? Você já vai para a próxima etapa. É como ele falasse, sim, eu quero te pagar. Porque ele não falou não. Mas isso só funciona nesse nível emocional contrariar, pelo amor de Deus. É só nesse. Ele não te falou não, tá? Mas ele pode virar para você e falar, senhor, nós temos duas alternativas, tá? Eu te explico, o senhor tira toda a documentação, ou você me dá R$800 mais custas e eu tiro toda a documentação para você. Mas eu não tenho R$800. Tudo bem, senhor, ó, então está aqui nesse papel, o senhor vai nesse lugar, esse aqui nesse site, tá? Você já vai explicar, porque ele só extraiu uma alternativa, a outra é assim. Você só vai ter que ter outra estratégia diferente dessa se ele falar, eu não tenho R$800 e não tenho tempo para pegar os documentos. Aí lascou, você vai ter que inventar duas outras. Porque essas duas já era. Oi? Tira da comissão, exatamente. Você não tem os 800, então a gente fecha o negócio, né? E aí, quando o senhor tiver o dinheiro o senhor me devolve esse dinheiro. Pronto. O senhor não tem o dinheiro, mas o senhor vai ter. Né? Enfim, eu vou fazer o senhor ter o dinheiro. Mas, enfim, vai ter que bolar outra estratégia. Mas sempre com duas alternativas. Está claro até aqui, sim ou não? Sim. Ótimo.
Outro nível emocional, então. Daqui para cima é mais tranquilo. Nível emocional manter. São emoções derivadas de aceitação. Aquela aceitação singela, simples, tranquila e bem afetuosa. Mas num sentido muito moderado. No nível emocional manter é muito, muito, muito moderado. São, então, as emoções de esperança, satisfação, contentamento, comodismo, aceitação. Tem cliente acomodado? Sim ou não? Ixi, se tem. Não confunda o cliente acomodado com o cliente contrariado. Contrariado, ele bufa, ele joga beijo para santo, tá? Ele tem agudo, né? Soluço agudo. Ah, eu não falei. Eu adoro ver mulher no nível emocional contrariar. É verdade, porque mulher tem um aspecto muito bacana que homem não tem, que é a sensualidade, né? Essa coisa feminina, essa coisa delicada, isso é verdade, é verdade. Eu gosto dessa coisa na mulher, todas elas têm. Mas a mulher, no nível emocional contrariar, ela tem um trejeito que fica mais bonitinho. É verdade, porque o que ela faz? Ela fecha os olhos, levanta as sobrancelhas, faz uma parábola com a cabeça, levando o queixo a um dos ombros e dá um soluço agudo crônico. Fica bonitinho. Não, eu estou falando, eu não estou de sacanagem, não estou zoando. Fica bonitinho. Ela faz, mais uma vez, ela fecha os olhos, levanta a sobrancelha, dá um soluço agudo. Eu vou fazer. Ela fecha os olhos, levanta a sobrancelha, faz a parábola com a cabeça, levando o queixo a um dos ombros e dá um soluço agudo crônico. Então vamos fazer. Como é que ela faz? Ela faz assim... né? E eu acho bonitinho. Em mim fica horroroso, mas eu acho bonitinho, é verdade. Não é bonito? Leva jeito. Olha o cara. Leva jeito. Acabou comigo. Mas no nível emocional manter, no nível emocional manter, a pessoa está relativamente acomodada, percebe? Ela não está bufando, não está com esse soluço agudo. Ela está acomodada. Estar acomodado é bom ou é ruim? É ruim. Ok. As cadeiras, vocês falaram, é ruim, é péssimo, maravilha. As cadeiras são acolchoadas. Vocês sentaram, escolheram uma posição. Estão confortáveis? Estão acomodados? Muitos disseram sim, médio, né? Tá, podia ser melhor, podia ter um lugarzinho para botar um suquinho também. Mas, enfim, o ar funcionar de outra forma. Cada um vai ter o seu estilo, claro, não dá para agradar todo mundo, mas na grande maioria podemos dizer que os senhores estão acomodados. Acomodado é bom ou é ruim? A resposta é depende. Depende no que você se acomodou. Por que dizem que é ruim estar acomodado? Porque o mundo gira sob os nossos pés e se você não mudar de posição, postura, entendimento, conhecimento e tentar ficar na mesmice, a única coisa que não permanece é a mesmice. A única certeza que nós temos da vida é a eterna transformação. E se você quiser ficar exatamente do jeito que você está, não vai ser possível. Ou você muda na frente do mundo, ou o mundo muda e você fica para trás. Faz sentido isso? Ótimo, então por isso dizemos que não é bom estar acomodado. Mas pensa no outro significado da palavra acomodado. Se eu estou acomodado é porque o momento que eu estou, o jeito que eu estou, o comportamento que eu estou tendo é cômodo para mim. É confortável, é harmônico. Eu me sinto bem assim. Não adianta você me falar que isto é ruim, porque eu estou me sentindo bem. Percebe a diferença? Ótimo. Então é muito complicado você virar para o seu cliente acomodado e falar que não é assim, porque ele vai olhar para o lado, ele vai perceber o que ele está sentindo e ele vai falar, meu amigo, eu estou me sentindo bem. Como você pode me falar que não é bom isso? Eu estou me sentindo bem. Então não é desse jeito que a gente consegue colocar uma pessoa acomodada na ação. Nós temos então que neste nível emocional manter, veja, esta pessoa, ela só vai dar um passo diferente dos passos que ela dá se ela tiver absoluta e completa certeza do que ela está fazendo. Se tiver uma vírgula de dúvidas, ela não faz. Ou seja, neste nível emocional, você tem que explicar tudo, nos mínimos detalhes e com vagarosidade suficiente para o entendimento dela. A velocidade da sua explicação tem que ser baseado no entendimento dela. Não adianta ir rápido, não adianta ir lento demais. Você explica uma coisa e pergunta se entendeu. Se ela entendeu, você explica a próxima. Essa vai ser a típica pessoa que vai falar, deixa eu ler o contrato? E você fala, sim, você quer que leiamos juntos? E eu vou te explicando? E muito provavelmente, nesse nível emocional, ela vai falar, quero. E você vai ter que ler linha por linha, cláusula por cláusula, e explicar tudo.
Porque se ela tiver certeza absoluta, então ela dá o próximo passo. Claro, se o negócio for bom, lógico, não vamos tirar, não estou tirando a lógica e o pensamento intelectual, mas estou dizendo que, apesar da lógica e pensamento intelectual, se ela tiver uma dúvida, ela recua. Tá claro até aqui? Sim ou não? Ótimo. Mas tem gente que não recua, tá? Mesmo com dúvida, vai para frente, é audacioso. Sim ou não? Sim. Pois é, são as pessoas no nível emocional criar. Porque são pessoas que, quando estão no nível emocional criar, estão baseadas em emoções derivadas de entusiasmo, alegria, apreciação, paixão, entusiasmo, felicidade, interesse, positivismo. Essas pessoas são audaciosas. Não estou falando de personalidade, estou falando de comportamento situacional. As pessoas mudam na tua frente, durante a negociação. Mas neste momento, quando ela está, então, com um sorriso de orelha a orelha, está criativa, tá? Ela é mais audaciosa. Então, nesse nível emocional, você tem que tomar um cuidado, porque ela é criativa, está entusiasmada, ela quer criar. E você conhece clientes assim, porque ele vira e fala assim, você tem um imóvel assim, 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 porque eu quero isso. Ele sai falando, ele não para de falar. Mas você não consegue nem... Você se sente mal de ficar chateado com ele, porque ele tem sorriso no rosto e ele é bacana. Mas não para de falar, ele quer fazer tudo. E se você deixar, ele entra no teu escritório, abre o teu computador e começa a buscar ficha de imóvel sozinho. Tem cliente assim, sim ou não? Tem. Porque ele é criativo, ele quer resolver. Não, deixa. Não, mas é que eu não posso ir lá te mostrar o imóvel. Tem problema não, dá a chave, eu vou. Não, sossegado, eu vou. Não, mas é que o proprietário... Fica tranquilo, o negócio é teu, não tem problema não, eu vou lá, você tá... E ele quer fazer, Você tem que dar alguma coisa para ele fazer. Se você não der alguma coisa para ele se entreter, ele continua audacioso. Se você não está dando coisa para ele vai buscar quem dê. Ele vai na outra imobiliária. Então você tem que lotá-lo de coisas. Você tem que dar mais coisa para ele fazer. Senhor, temos 2 apartamentos, mas existe uma situação aí da metragem do carro. Qual é o seu carro? Não, é que o meu carro é assim. Não, é porque a vaga tem um tamanho. Vamos fazer o seguinte, volta lá na sua casa enquanto eu pego a ficha, tal, a gente marca para amanhã, a gente vai lá, mas mede o tamanho do seu carro direitinho. Estou dando um exemplo esdrúxulo, mas alguma coisa assim. Mede o tamanho do seu carro direitinho, porque a gente vai nesses outros 2 apartamentos e a gente vai ver então a vaga da garagem, porque se não der para parar o teu carro, não vai adiantar. Mas dá alguma coisa para ele fazer. Então ele volta para casa, ele vai pegar a trena, né, a fita, e vai medir. A esposa vai perguntar, o que você está fazendo? Está medindo o carro, não foi ver a imóvel? Não, é porque é a vaga da garagem. Mulher, não se mete, isso é muito importante. O corretor falou que é importante. Você tem que falar que aquilo que você pede para ele fazer é importante. Documentação é muito importante. E é a sua documentação. É mais interessante que o senhor mesmo retire a documentação, porque faz parte da sua história. É o seu imóvel, né? Tira aqui assim. Porque se você falar, me dá R$800 e eu tiro, e nesse tempo ele vai fazer o quê? Vai ver outro imóvel, vai ver outra imobiliária, vai fazer outra coisa, vai inventar outra coisa para fazer, porque ele não para quieto. Então você tem que dar alguma coisa para ele fazer. É melhor que ele então fique com esse problema de tirar a documentação. Você vai deixar de ganhar R$800, mas vai prender ele mais com você. Faz sentido isso, sim ou não? Ótimo. Mas isso só funciona para esse no nível emocional criar. No nível emocional ser, a pessoa é mais contemplativa. Você não vai encontrar essa pessoa no mercado de trabalho, tá? Porque são emoções derivadas de serenidade, ou seja, liberdade, liberdade, fé, amor, paz, fleuma, ternura, regozijo, plenitude, paciência e otimismo. O comportamento da pessoa nesse nível emocional é da mais pura contemplação. É zen, no sentido mais bacana dessa palavra. Tá? Enfim, então como é a pessoa nesse nível emocional? Você sabe disso, sabe aquele momento que você estava no alto de uma pedra, sentado, apreciando a natureza no horizonte, ou qualquer outro momento em que você passou na sua vida, que você estava paradinha, e falou, eu não quero que esse momento acabe, eu quero ficar aqui assim, curtindo isso. Isso o quê? Esse nada, eu só estou contemplando. Já teve esse momento, sim ou não? Ótimo. Você estava no nível emocional ser. Por que é essa palavra ser? Porque você é o que é e tudo pode ser como é e é assim que tem que ser. É contemplação pura. É uma delícia. Mas perceba que não tem atividade. Atividade transformacional. Não é nesse nível emocional que vamos buscar um imóvel, não é nesse nível emocional que vamos negociar um contrato. Não dá para fazer isso nesse nível emocional de pura contemplação. Então você não vai pegar cliente nesse nível emocional. Mas se achar alguma pessoa nesse nível emocional, a parte mais interessante é que como você se relaciona com essa pessoa? Do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. Porque nesse nível emocional, a gente simplesmente permite que as pessoas sejam como eu acabei de falar. Então qualquer coisa tá bom. É lindo. Ah, mas a pessoa está gritando, é mesmo.
está gritando. Olha, que bacana a voz. A criança está correndo, é verdade, olha. Tadinha, caiu. Aprendeu. É tudo lindo, sabe? É meio Caetano, assim, é lindo. Então você pode ser do jeito que você quiser com as pessoas que você vai se relacionar tranquilo, enquanto ela estiver nesse nível emocional. Tá? Então não tem muita dica para ambiente profissional. Até aqui tudo bem? Sim ou não? Sim? Maravilha. São algumas pequenas dicas que eu trago para vocês, são extremamente práticas para você colocar no seu dia a dia, seja em qualquer relação interpessoal, no seu processo de comunicação, negociação, gestão de pessoas, liderança, atendimento, instrução, trabalho em equipe e até mesmo seleção de pessoal. Né? Porque tem pessoas que servem mais para uma função e para outra, dependendo do comportamento emocional dessa pessoa também. Né? Muito bem. E todo esse material aqui, desses níveis emocionais, bem explicadinho e tudo mais, faz parte de um conjunto de estudos que eu já mostro para você. Mas vamos fazer um último exercício para a gente encerrar a noite. Pode ser? Sim ou não? Sim. Ótimo, vou fazer um exercício em grupo. A gente vai falar aquela frase fantástica, eu acho essa frase fenomenal, que você pode utilizar em todos os níveis emocionais. Eu realmente posso te entender. Mas nós vamos falar juntos, eu primeiro demonstro e depois vocês todos juntos fazem. Tá? Eu demonstro, vocês fazem. E a gente vai falar essa frase para cada um dos níveis emocionais. Tá? Fugir, destruir, contrariar, manter e ser. A gente para no ser. No ser não, para no criar. Tá? Ser não precisa. Então vamos lá. A frase é eu realmente posso te ajudar. Como é que seria essa frase? O que eu falei? Realmente posso te ajudar? Não, obrigado, eu realmente posso te entender. Mas como que seria essa frase quando você fala para uma pessoa que está, outra pessoa, veja que o foco aqui é o outro, né? Como que você fala essa frase para o outro que está no nível emocional fugir? Ele está medo. Então você vira para a pessoa e fala assim, eu realmente posso te entender. Voz aveludada, eu realmente posso te entender. Todo mundo junto, 1, 2, 3 e... Perfeito, isso mesmo. No nível emocional, destruir, a pessoa está com raiva. Ela está, porque isso aqui está errado. Onde já se viu? Pelo amor de Deus, senhor, eu realmente posso te entender. Isso é um absurdo. Eu realmente posso te entender. Firme, eu realmente posso te entender. Todo mundo junto. Eu realmente posso te entender. Isso, firme. Firme, você não concordou nem discordou, olha que bacana. No nível emocional contrariar, a pessoa está bufando, ela está... Vamos na onda da emoção? Então você vai... Eu realmente posso te entender. Dá uma soluçadinha que vale a pena. É a soluçadinha, você... Sabe o quê? Eu realmente posso te entender. Veja que eu não concordei com ela. Ela falou, isso é um absurdo, porque é o país que a gente vive. E eu falo, eu realmente posso te entender. Percebe? Vou na onda. Eu realmente posso te entender. É até assim, eu não concordei com ela. Eu não discordei dela. Eu termino o assunto. Todo mundo junto, então. Olha aí, todo mundo contrariado. Né? No manter é muito simples, tá? Eu realmente posso te entender. Sem altos nem baixos, eu realmente posso te entender. Como se fosse uma coisa, tá chovendo. A Virgínia está na porta. Eu posso te entender. Eu realmente posso te entender. Bem assim, a Virgínia está na porta. Né? Assim, como uma frase absolutamente comum, absolutamente natural. Eu realmente posso te entender. Natural. Então, 1, 2, 3 e... Tranquilo. Mas no nível emocional criar, a pessoa está entusiasmada, ela fala... Esse é o imóvel dos meus sonhos. Eu quero esse imóvel. E você fala, e eu realmente posso te entender. Né? Porque ela fala, era tudo o que eu queria. E eu realmente posso te entender. Olha que bacana. Então você bota um sorriso de orelha a orelha e fala, eu realmente posso te entender. E ela, você me entende. Eu gosto desse cara porque ele me entende. Corretor? Não, o cliente vai falar isso. Então feliz, vai todo mundo. Primeiro bota um sorriso no rosto. Um sorriso. Isso, agora no 3, hein? Feliz, eu quero ver feliz aqui. 1, 2, 3. Ai, que beleza! Isso! Muito bem, maravilha. Melhores relacionamentos, maiores resultados. Essa é a ideia que eu quero deixar então para vocês. Trouxe aqui comigo todo esse material de níveis emocionais e tudo mais é um resultado de 22 anos de pesquisa sobre comportamento humano. Tá? E foi condensado neste livro, que eu trouxe aqui, né, para quem desejar. Este livro tem 273 páginas, eu sou o autor, a explicação daqueles 6 níveis emocionais. Tá? Existem capítulos aqui, o livro é todo dividido em capítulos
que abriam pelas cores, né? E cada capítulo explica, então, como a pessoa se comporta, como você se comporta, quais são situações que podem acontecer, situações benéficas, situações prejudiciais e tudo que pode acontecer para você lidar com as pessoas nos níveis emocionais. Existe uma tabela. Na tela, eu coloquei uma tabela. A tabela tinha quantas 3 colunas? 3 colunas. Tinha 6 linhas. Mas tinha 3 colunas, o nome do nível emocional, as emoções e a emoção base, só. A tabela completa do estudo dos níveis emocionais tem 44 colunas. Então, existe ali a explicação de qual é a frase típica da pessoa, como a pessoa negocia, como ela é um líder no nível emocional, como ela gosta de ser liderada, como ela gosta de ser atendida, como é o nível de confiança que você pode ter com a pessoa, como ela assimila informações e aprende. Enfim, cada coluna para uma característica disso, tá? Então, como eu falei, é uma Olha, eu li 121 títulos diferentes. Uma bibliografia saiu de 121 títulos, que está ao final do livro, você pode também ir à fonte, e está disponível, obviamente, pelo site www.metodopract.com.br, e pelo site você compra, o frete é gratuito, R$ 45,00, paga com todos os cartões de crédito ou boleto. R$ 45,00. Agora, nada a ver, né? Eu venho aqui e falo para você ir lá na internet e pagar com frete gratuito, sendo que você está aqui. Então, o que acontece? Se você quiser, ao final da palestra eu estou aqui, claro que não é obrigatório, mas ao final da palestra eu estou aqui, posso te passar o livro, quem quiser, dou um autógrafo, alguma coisa, tá? Mas aqui eu vou fazer diferente, tá? Quem quiser pagar com cartão de crédito, porque eu estou aceitando, tem a maquininha, né? É verdade, tá? Vai pagar R$ 35,00. O frete é R$ 5,80, mas eu vou dar mais desconto, R$ 10,00 de desconto. E se for no dinheiro ou no cheque, é R$ 30,00 redondo. Mas se você só tiver vale transporte, ticket de refeição, tá valendo. Tá valendo. Não tem problema. Tá? Gente, muito obrigado pela atenção e pela participação. Obrigado.